E, infelizmente, o Fábio Scheib não me emprestou o dinheiro para ir pro Cruzeiro. Então, eu vou fazer um desafio pro Fábio Scheib. Posso? Manda. Repita Mongaguá, por favor. Mongaguá. Não é Mongaguá. É. Muriaé. Muriel. E o goleiro? Kozlinski, pô. Goleiraço do Goleiraço. Fortaleza. Gente, é o seguinte, tem muita coisa pra falar sobre esporte, né? A gente tem aí o mercado agitado, o Corinthians devendo, né? Mais uma vez, o Rojas, Matias Rojas, está notificando o Corinthians, vai entrar na FIFA, vai virar um rolo danado. Vamos fazer uma segunda enquete aqui com o pessoal que está compondo a mesa do Arena hoje, no caso Carlão Guarizo e Fábio Scheib, sobre o Rei da América, hein? Temos os candidatos, daqui a pouco eu informo, mas hoje... Cadê o WhatsApp aqui? Tá aqui. É esse aí que eu deixei pra você. 991869070. Além do Cruzeiro do Neymar, estamos ao vivo também no YouTube, youtube.com/CBN Campinas e também aqui nos 99.1. 19 o DDD 991869070. Hoje eu quero para você, ouvinte, que você seja criativo. Além do Cruzeiro do Neymar, um assunto muito falado nos quatro cantos da cidade, do estado, do país, do mundo não, mas acho que até do país, é o prêmio da Mega Sena da virada 2023. O Felizardo, que acertar as 6 dezenas, vai levar para casa nada mais, nada menos do que 570 milhões de reais. Inclusive, hoje foi pauta, né? A Thalitinha fez uma pauta sobre bolão de empresa. As empresas, elas fazem alguns bolões para quem sabe, ter mais números e a probabilidade aumentar, porque é muito difícil. 570 milhões é o maior prêmio da história da Mega Sena para quem acertar as 6 dezenas. E hoje, repito o telefone, 91869070. Mande mensagem de texto e mensagem de áudio. O que você faria se ganhasse 570 milhões de reais? Viajaria? Compraria um cruzeiro para fazer igual o Neymar? Ajudaria os familiares? Compraria imóveis? Carros? O que você faria? É a nossa enquete. 570 milhões. Se você ganhasse, que é o prêmio da Mega Sena, o que você faria? 1991869070. 19 DDD 991869070. Seja criativo, estou esperando sua mensagem de texto e também mensagem de áudio. Carlão, o que você faria? 570 milhões na conta. Cara, é muita coisa, né? Muita coisa, sem dúvida alguma. Eu acho que minha primeira opção, compraria uma mansão num condomínio fechado, compraria o terreno ao lado para construir uma mansão para os meus pais e no outro lado uma mansão para o meu sogro e para minha sogra. Pra gente. Então você... Mas precisa ser do lado? Pra ter família próxima. Pertinho. Tá bom. Porque então, com dinheiro no bolso, todo mundo se dá bem. É, não tem problema. Então você traria os familiares Acho para que perto sim. com mansões. Isso. Aplicaria em imóveis. Isso, boa. Aplicaria em imóveis. Boa. Boa. Marco Guarizo, o que você faria com 570 milhões de reais na conta, no Pix? No Pix. Nem sei se pode fazer Pix de 570 milhões. Não pode. Não pode. Não, Mas não. tá na tua conta. Você Tá acordou, lá, pum, tá lá. Bom, imóveis, né? Pra mim, pra toda a família, assim como fez o Carlão. Certo. Alguns imóveis turísticos no litoral paulista, no Rio de Janeiro. Certo. Nossa. Que mais? Tanto lugar. Mas eu vou onde eu quero, o dinheiro é meu. Tá bom, eu só fiz uma Vai pergunta. pra Mongaguá? É isso, se eu quiser ir pra Mongaguá igual ele fala, eu vou, ué. Vaqueirão. Aí fica 3 Guaguá, né? Mongaguá e o Guarizo ainda. Trocar o carro também, né? Que o meu Tá você até precisando. dirigiu esses dias aí. Ah, mas é econômico, hein? Mas o meu carro você não ouve um barulhinho. Não. Porque os barulhão não deixam. Né? Então eu trocaria o carro. Tá. Não, mas assim... você tá Ajudar entidades. Ajudar entidades o principal, assistenciais. primeira coisa que você faria. Primeira coisa. Primeira coisa? Primeira coisa. Um churrasco com muita cerveja. Ah, boa, aí sim.
Ô, Chaib, é difícil a gente perguntar. Ah, eu seria vizinho do Fábio Chaib. Boa. Assim. Tem lugar de fala. Vai, Fábio, o que você faria, Chaib? A primeira coisa, hein? O que você faria, Chaib? Compraria um jatinho e viajaria o mundo. Ah, que legal, Opa, que legal. seria Então aí, ó. concorrente da Leila Pereira. Agora, falando em Leila Pereira, talvez eu comprasse uma SAF. De um time de futebol? Já pensou Você tá louco? recuperar o América Cê tá de Rio louco. Preto, por exemplo? Que maravilhoso que seria. Mas Como que está a nem- sua gestão no América de Rio Preto lá no Lá no Futebol Manager, eu já tô pedindo demissão porque já fui eliminado da Série A4 nas quartas de final. Você tá doido. Aí já pensou Investir em time de futebol? Tá louco. reformar o Teixeirão, fazer o Nossa. América voltar pra A1, seria legal. Eu, Des- eu não falo do Noroeste porque já tem SAF. Já tem? Já. Vixe. E onde tá o Noroeste? Na A2. A2, Quase né? Não, subiu. Noroeste tá em- Verdade. Noroeste tá em Bauru. também. A pré-temporada você não sabe se é lá. Bauru. É verdade. 19 o DDD 991869070. Mande mensagem. O que você faria se ganhasse 570 milhões de reais, que é o prêmio da Mega Sena? Já tem a galera participando aqui. Pode mandar áudio, pode mandar texto, que eu vou ler todas as mensagens. Ontem eu li todas. E hoje eu vou ler todas as mensagens. Tá no carro? Encosta o carro rapidinho, é só para participar aqui com a gente. 19 991869070. O que você faria se ganhasse 570 milhões de reais? Eu até falei hoje com o pessoal aqui da redação. Eu não faria nada. Eu continuaria tranquilo. Você que pensa. Continuaria, mas pelo menos aí mais 8 a 7 meses, ninguém ia saber. Você que Eu ia pensa. ficar só esperando. E aí depois eu ia curtir, mas eu não falaria nada, eu não falaria nada. É uma estratégia. Eu não falaria nada. É uma estratégia, eu É. ficaria na minha. Até porque com esse montante você ficaria nos holofotes, né? Então dá uma baixada de É, poeira. deixa e depois a gente vê o que Aí, faz. meu amigo, depois... Não faz igual o amigo lá de Hortolândia que quis manter a vida normal e aconteceu o que Era aconteceu. Né? padaria, né? Não, mas aí também ninguém ia ficar só um segredo meu e da minha esposa, só isso. Não dá, cara. Não, dá. Ah, esqueci o sarcófago. Tem jogo hoje? Tem jogo hoje. Ah, O Palmeiras duvido. não foi campeão da Amanhã. da Mercosul? É amanhã? Amanhã. 25 anos, dia 29 de Olha o dezembro. calendário do Brasil. Meu Deus, que loucura. O jogo do sarcófago, daqui a pouco eu pego, que eu esqueci o papel lá na minha. Aliás, se Enzo Uriani estiver ouvindo, Enzo. Grande Enzo. teste da audiência. É da o grande rádio. teste Isso, da audiência. Gostei, o gostei. papel está dobrado embaixo do teclado onde eu sento, Enzo. Alô, Obrigado. Enzo. Mas a música Qual é a música? que eu Qual é vou a soltar música? agora, ela foi lançada no mesmo ano do sarcófago. Ei, mas tá louco, hein? Deus. Vamos escutar. As marchinhas de cara. Olha aí, cara. Olha lá, o Enzo trouxe. Esse Enzo parece o Daniel. Obrigado, Enzo. Valeu. Parece música de desenho animado, né? Vamos lá, hein? Ó, esse jogo Ah, envolve a Ponte Preta, tá? Ela perdeu esse jogo porque foi o único que eu achei na data de hoje. 28 de dezembro, dia de interrogação, a Ponte Preta entrou em campo e daqui a pouco eu trago mais detalhes. 28 de dezembro antes de Cristo. Não se fazem mais William Cabelo, né? Como antigamente. Você já viu o Cabelo trazer um jogo que a Ponte ao Guarani perdeu? Esse jogo, daqui a pouco eu falo qual é a música que eu separei pro sarcófago desta quinta-feira. Ô, Carlão, Ah, faça as honras da casa. então vamos lá. 4 horas 16 minutos é o Arena CBN nesta quinta-feira, pré-Réveillon. E hoje no comando técnico, ele, Nilson Belisário, nosso pastor, e Daniel França, o homem dos streamings, dando o show aqui nos 99.1. E salvando o sarcófago também, né? Salvando Que o foi- sarcófago. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Arena CBN.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 4h18, o Arena está no ar, o pessoal tá mandando mensagem, o Hélio, judiação, Cubatão deve ser melhor que Poá o Frango da Rocha. Ô, louco, bicho! Tô contando com esse prêmio, se eu não ganhar já vai complicar muito o ano, é o Hélio aqui, grande Hélio. Difícil. Vai dar aquela complicada, né? Ixi, eu tirei aqui o negócio. Parabéns. É muita grana, né? É muita grana. Ó, o Claudinei de Indaiatuba, eu acho que imediatamente infartaria. Claudinei de Paulínia. Boa, Claudinei. Boa tarde a todos. Quem mandou mensagem pra gente é o Sérgio Furlan, de Jundiaí. Boa tarde a todos. Eu ajudaria muitas pessoas, mas não iria no Cruzeiro do Neymar. Grande abraço a vocês. Deus os abençoe. Amém. Ele faria o dele, né? Ele faria o dele. Ó, o Cabelo tá participando aqui, ó. Fala pro Guaris que eu também faria um churrasco. Abraços a todos do William Cabelo. Mas se o Cabelo faz um churrasco, acaba a grana, né? Acaba a grana. Aí vai embora. Ele poderia entrar de sócio dos Lehmann, né? Naquela cervejaria que é uma das maiores do mundo. Boa tarde, galera do Arena. Wellington de Sumaré. Eu compraria a Rádio Cultura de Campinas e faria o Arena com 3 horas de duração, de segunda a segunda. Pelo amor de Deus, aí você vai ter que pagar um salário bom pra gente, hein? Vai ter dinheiro, né? Minha felicidade e sofrimento de vocês, mas eu pagaria bem, mas com um contrato de produtividade, hein? Caraca, ele compraria a rádio, ele faria o Arena ter 3 horas de duração, pra felicidade dele, pra sofrimento da gente, e nosso contrato seria de produtividade, ou seja, a gente ia ter que ter muita informação pra preencher um programa de 3 horas. Falou borracha, tá fora. Falou borracha, tá fora. Imagina, falar que o Alex não foi craque, tá fora. Quem falou isso? Quem falou isso? O seu chefe. Aí você fica quieto, né? Nem vai Tá desbravando. Deixa pra lá. Boa tarde, amigos. O que é perigoso é que as pessoas consomem antes de entrar. É que falando sobre o Dia do Salva-Vidas, que o Fábio Chaib deu de destaque, é que as pessoas consomem bebidas alcoólicas, e entram no mar. É verdade, isso é muito perigoso. Sou São Paulino, mas hoje o rei da América é o Palmeiras. Meu tricolor parou no tempo. Se eu ganhasse esse prêmio, eu ficaria bem quietinho e logo em seguida sumiria do mapa. É o Cláudio, ele falou que nem a esposa dele ficaria sabendo que ele ganhou o prêmio. É trocar de mulher. Olha, a mulher dele tá ouvindo, que você tá doido? Ele não mandou isso aqui não. Tá maluco? Não tire palavras da boca do nosso ouvinte. Teve um que fez isso nos anos 90 lá em Minas Gerais, a justiça deu ganho de causa. O cara ganhou o prêmio, separou da mulher. A justiça deu metade do prêmio pra ela. É mesmo? Deus do céu. Eu mudaria para o Alasca com 570 milhões no bolso. Alasca. O Jonas Silva, cara, aí vai ter que comprar blusa de frio, né? Porque lá faz frio. E faz muito frio. Boa tarde, caros amigos. Analisem essa possível escalação do Peixe para o Paulistão de 2024. Veteranos. Daniel de Souza de Campinas mandou a seguinte escalação do Peixe. 1, João Paulo. 4, Aderlan. Até com numeração, hein? Porque a do Santos é essa tradicional, não é? Lateral esquerda. Então vamos lá. 1, João Paulo. Presta atenção que eu não vou repetir, não.
Porque tem muita mensagem. João Paulo é 34, né? Só um minutinho. Não seja literal, Fábio Chay. Mas você também, Chay. Pô, 1 João Paulo, 4 Aderlan, 2 Joaquim, que vai ficar. 6 Gil, 3 Jorge, 5 Rincon, 8 Pituca, 7 Nonato, 10 Juliano, 9 Furque, 11 Casares. Melhor que o time que caiu. Ah, sim. Mas aí também não. Aí não é Talvez difícil. eu colocar, não sei a situação do o Marcos Leonardo tem contrato e tal, mas não sei se ele permanece. Não quer ficar, né? Eu colocaria o Marcos Leonardo no lugar do Casares. 2 centroavantes? Ainda Bom, tem- Marcos Leonardo dá pra fazer. Só o repete- segundo. você já viu a Não, mensagem? tá aqui, tá Qual aqui. que é o ataque? Casares E Furque. Furque, Juliano, Furque, Casares. Marcos Furque e Leonardo se Casares. movimenta mais, o Furque como um Ah, mas o Marcos Leonardo tem que estar nesse time, hein? então, Marcos Mas Leonardo é que ele não quer ficar no Santos, né? Mas existe uma diferença gritante, a gente querer e poder. É. Se ninguém comprar, ele vai ter que ficar, porque ele tem contrato, né? Ô, Antônio Lupe, você conhece muito bem grupos dentro de futebol. Quando o jogador não quer jogar, Não meu joga. amigo, Mas eu entendo, e você tá correto, mas ele é um Ele é do ativo Santos, do Santos. Concordo. Se ele chegar pra diretoria e falar assim, eu não quero mais jogar no Santos, a diretoria faz, então tá bom, paga sua multa. Então, você falou do meu chefe aí, ou até pra quem vai comprar a rádio. Hoje eu não quero participar do Arena. Tá bom, vai pra rua. Ué. Vai pra rua, É. isso. Então, assim, é mais ou menos... Você foi muito bem agora, viu? Muito obrigado. De Mas nada. eu gostei da escalação. Gostei Gostou? da escalação e outra. Já o Gramário vai participar, eu tenho certeza. Gramares, Gramário. aliás... Adorei Oh. a numeração. Na numeração Tradicional, é tradicional. que combina com o Santos não do tem Sim. nada... Não, mas aqui não é nada tradicional, porque... Eu vou... Ó, A do Santos é assim, é né, o Lupe? 4 é zagueiro, ele tá na lateral direita. Não, assim, do é Santos. assim. Carlos Alberto era O 4. 2 é Lembra lateral do- direito, tá lembra na do zaga. Índio, O lateral 3, direito? que é zagueiro, tá na esquerda. Sem querer polemizar. Aonde que tá normal isso aqui? Não é o Léo lá tem mais Primeiro três porque o também. Santos mantém como era antes. O 2 era o zagueiro central. E o 6 também. 6. Não, o 6 vem depois, porque o 3 era o lateral esquerdo e o 4 o lateral Então, direito. seis é o Isso quarto lá vem dos anos... quando 30, começa né? a ter numerado, anos 50. A 50. primeira Copa do Mundo Errei com o por número pouco. nas costas é 50 ou Na 54. partida da ponte do sarcófago hoje tava assim, né? A da Ponte não tinha número pela música. Não. As camisas não tinham número Vamos ainda. com as mensagens... Não da Ponte, os times não Vamos tinham. com as mensagens de áudio, começando com ele. Vai. Vai. Oi, Lu, tudo bem? É o Gramário. Primeiro, Gramário tem que só vir respondendo aqui. a enquete aí, o que eu faria com 570 milhões se eu ganhasse isso aí? Não sei o que eu faria, mas a chance do infarto seria grande. Grande, principalmente É se tá grande. em ordem, né, o coração. E não dá para pensar nesse volume de dinheiro, o quanto que isso representa. Sim. E ontem, só para voltar de ontem, Ah. falaram de Shazam e Xerife. Isso. Ih, olha lá. Shazam era Paulo José e Xerife Flávio Biliati, numa novela chamada O Primeiro Amor. Eles fizeram tanto sucesso, Meu depois primeiro seguiram amor. Não é essa não. fazendo um seriado na TV que tinha um calhambeque, Chimbica. Tá bom? Chimbica. Abraço. Boa! Esse Valeu, Gramário, ali, Flávio viu? Biliati morreu depressivo, né, cara? Sim. E o Paulo José tem um Alzheimer. Mas é que né? ontem É. a gente tava na dúvida sobre os personagens, né? É, E porque ele- tinha o desenho do Shazam, mas ele tava Sim. falando dos personagens da Ah, novela, sim. né? Porque a gente Meu não amor. lembrava, a gente não assistiu, né? Isso. Mais um. Boa tarde, galera do Arena. Opa. Meu nome é Cláudio, de Campinas, Fala, Cláudio. Tatiaia. Opa. E se eu ganhar esse prêmio aí, primeiramente eu ia investir para nunca acabar esse dinheiro, que apesar de ser muito. Ah, mesmo quiserem, E querendo. segundo plano, eu ia ajudar muitas pessoas. Boa. Esse é meu sonho, ia ajudar bastante pessoas. ONG, ONU, esses negócios nesse sentido. Beleza, boa aí, ó, viu? Coração bom aí. Não. Ajudar as pessoas. Tem mais um, né? Boa tarde, Lupe, toda a equipe. Ô, Nossa, Marcelão. com esse dinheiro todo, comprei um terreno bem grande, enorme, Terrenão. fazia um abrigo para animais abandonados. O Legal. restante olha aí. existiria em imóveis Boa. também. Um abraço a todos e o Grão reforçando. Pena que o Nazar não vai vir, não vem. Se viesse, ia ser ótimo. Um grande abraço a todos, um ótimo ano. Marcelão, Jardim Marisa. Valeu, Marcelão. 19 o DDD 991869070. O que você faria se ganhasse 570 milhões de reais, que é o prêmio da Mega Sena, da virada Mega Sena, que vai sortear 6 dezenas e o vencedor vai levar essa bolada Você pra jogou, casa. Lupe? Eu vou jogar. Eu ainda não joguei. Mas, e lembrando que não acumula, né? Se ninguém Não. acertar 6 dezenas, Aí pra quem ganha acertar quina. 5,
Quina, isso. Eu queria fazer um merchan lá de São José do Rio Preto, mas não posso, né? Não. Desconta no salário. Isso, melhor. exatamente. Vamos, o silêncio Dá não uma comete segurada erros. aí. Isso. Ó, seguinte. Rei da América, 4,27, 2 jogadores do Fluminense, Soares e ele, De La Cruz, estão concorrendo ao prêmio de melhor jogador da América, que é realizado pelo jornal El País do Uruguai. John Arias, Germancano, ambos do Fluminense, Luisito Soares, que disputou a temporada pelo Grêmio, e De La Cruz, ex-River Plate, e novo reforço do Flamengo disputam a premiação. Fábio Scheibe, se você fosse votar, quem levaria o prêmio de Rei da América? De Luizito 2023? Soares, apesar do Cano ter feito história, ter feito uma linda temporada no Fluminense, levando o título à Libertadores, Luizito Soares jamais será esquecido pela vibrante e apaixonada torcida gremista. O que ele fez nesse ano pelo Grêmio foi muito legal. Um cara que marcou o nome, já tinha marcado na Europa, agora marca o nome na América do Sul. Uma ótima passagem, inesquecível para o tricolor gaúcho. Marco Guarizo. John Arias. Primeiro que pra ser o rei, pra mim tem que ser campeão. Boa. O Cano é o artilheiro, ok, mas a temporada do John Arias, ele é o coração do time do Fluminense. Então, meu prêmio iria pra ele. Carlos Eduardo de Freitas. Olha, foi um prazer acompanhar o Soares aqui no Brasil com a camisa do Grêmio. Foi sensacional a postura dele, ele como jogador, como atleta, longe das melhores condições e desequilibrou. Agora, um título da Libertadores conta muito, ainda mais sendo protagonista. Cano! Germancano. Então nós temos um voto para Germancano, um voto para Luisito Soares e um voto para John Arias. De La Cruz sem voto, né? De La Cruz sem voto. O River não fez nada esse ano. O River foi eliminado na fase Inter. de grupos? Pelo Inter. Ah, não, fase de grupos. É verdade. Foi quartas, né? Se não me engano. E perdeu nos pênaltis. Perdeu nos Oitavas, pênaltis. oitavas. Oitavas de final, é verdade. De La Cruz, que é jogador do River. Ó, equilibrado, hein? Eu votaria no Cano. É que o De La Cruz foi bem com a camisa do Uruguai, né? Ah, A sim. seleção foi bem. No River também. Não sei se é nível como um campeão o melhor da América, mas ele foi bem. Eu votaria, se tivesse a possibilidade do voto, de Germancano. Germancano, artilheiro. É difícil E você talvez, se você tenha levantado a maior polêmica a maior polêmica do ano, sim. Do Arena. Na seleção. E eu seleção, fui escangalhado. Escangalhado. Cancelado. Eu fui humilhado. A palavra é essa. Massacrado. Massacrado. Só porque eu quero ver o Cano com a camisa da seleção brasileira. Gente, quem que é o 9 que tem? Não tem. Agora tem o Hendrick. Ah, beleza. Cara, o Cano, a bola caiu na. O Cano é o Romário argentino. Mas no Mundial não fez nada, hein? Germancano é o Romário argentino. Chama o repórter A bola Meu caiu amigo. na grande área, é rede. Mundial não fez nada. Que mundial? Ué, agora que Ah, teve. mas ele joga sozinho? Ah, mas jogou mal, hein? Não, quem jogou mal, fez não, muito jogou bom. mal não. O Fluminense não soube jogar contra o Manchester City. Não, mas às vezes contra o Al-Ali também não jogou tão bem. Ah, mas aí a gente quer exigir. O Romário jogou todas as partidas bem da carreira? Não. Então. O Romário que era pra ter jogado o Mundial de 99 pelo Palmeiras, sabia disso, né? Sim, o Filipão recusou. O Filipão recusou? Sim. É porque o Cruzeiro em 97 tinha contratado Bebeto Gonçalves, Alberto Valentim e Donizete Pantera. Alberto Valentim, que é um belo treinador, Ah, né? era lateral Belíssimo direito, treinador. lateral Aí direito. rachou. Ele foi um belo jogador também, né? E aí rachou o grupo, o Cruzeiro perdeu fácil pro Borussia Dortmund. Daí em 99 o Palmeiras poderia ter contratado o Romário pra esse jogo único. Contra o Manchester United. Aliás, o Filipão deixa Oséias e Evair no banco pra escalar o Asprilha Hum. naquela final. O Rubem Júnior tava nesse time, não tava? Tava na reserva. Tava na reserva. Rubem Júnior, que aliás é um dos Rivarola tava Ó, nesse eu, time. eu comparo. Não me lembro. Não, tava. Rivarola tava Tava. no banco. No banco, Sim. é. O Aguinaldo Liz. Aguinaldo Ex-técnico do Liz, Guarani. bom zagueiro, hein? Bom zagueiro. Júnior Touché. Júnior Tuchê não tava. Tuchê Não tinha tava. saído. O Tonhão também não tava, né? O Tonhão tinha saído. Ó, vamos fazer o Quem era a seguinte. reserva do Arce, o Neném? Você pode... Neném. Só um minutinho? E seu Neném, como o pai do seu Neném? Não, ele tá de férias. Vamos pro Repórter CBN. Na volta tem mais participações. E depois a gente volta. Ó o pastor, cara. Repórter CBN.
Quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. O Ministério da Fazenda autorizou a Caixa a retomar a loteria instantânea exclusiva, conhecida como Raspadinha. No fim de agosto, um decreto assinado pelo presidente Lula fez mudanças na regulamentação da Lotex e abriu caminho para que a Caixa retomasse esse tipo de aposta. Em abril, em entrevista à Globo News, o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa, disse que o governo tinha como meta arrecadar 3 bilhões de reais por ano com a iniciativa. Uma auxiliar de serviços gerais foi alvo de xingamentos enquanto trabalhava em um shopping em Ipatinga, no interior de Minas Gerais. A trabalhadora, de 34 anos, teria advertido uma adolescente sobre o piso molhado durante a limpeza. Em seguida, ela foi chamada de palhaça e analfabeta por uma cliente que ainda não foi identificada. A auxiliar precisou ser amparada pela equipe de brigadistas do shopping com uma crise de hipertensão e taquicardia. O caso foi registrado como injúria. Um avião pousou em um rio congelado por engano no leste da Rússia. De acordo com as autoridades do país, 30 pessoas estavam a bordo da aeronave. Apesar do erro, o pouso foi feito em segurança e todos os passageiros conseguiram desembarcar. A região onde o pouso foi feito enfrenta frio severo durante o inverno russo, com temperaturas que chegam a 40 graus negativos. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Arena CBN. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino, chegando com as informações do trânsito. Ô, Mário, antes do trânsito, a gente tá com uma enquete aqui. Se você ganhasse 570 milhões da Mega Sena, o que você faria? Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Primeiro, esse básico aí que todo mundo falou, não é? Ajudaria a família, compraria aí também uns imóveis, mas eu acho que a minha extravagância seria algo que o Guarizo ia entender bastante, acho. Eu faria o circuito completo da Fórmula 1, a temporada inteira. Sensacional. Boa. Mário Quintino! Ele leva. Não vai levar coisa você não. que o Fábio Scheib já faz, né? O Fábio Scheib, ele faz... um ano ele vai de trás para frente, outro ele vai de frente para trás. As informações das estradas, Mário Quintino, nesta quinta-feira. Vamos lá então, Lupe. Eu trago informação para o nosso ouvinte que utiliza aí a rodovia Santos Dumont. Por enquanto não tem dificuldades, tanto para quem vai em direção de Indaiatuba, quanto na chegada aqui a Campinas. Inclusive, o acesso para o aeroporto de Viracopos tem boas condições, então, ao menos por enquanto, o nosso ouvinte segue aí sem problemas. Falando também da Campinas Montemor, situação bastante diferente do que a gente costuma registrar, apesar da movimentação maior em direção de Hortolândia. Por enquanto, segue aí sem maiores dificuldades também. E a gente comentou mais cedo sobre a situação para quem vai em direção do litoral sul. Aí ainda tem lentidão no sistema Anchieta Imigrantes, principalmente lá nas praças de pedágio. A Imigrantes está com lentidão do quilômetro 26 até o 53 e também do 67 até o quilômetro 70. Então, atenção em direção do litoral sul, quem utiliza Imigrantes. E na Anchieta, a lentidão vai do 26 até o 33, então atenção aí, você que está seguindo em direção da Baixada Santista. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final para atualizar essa questão das estradas. Pessoal, aproveitando aí para descer pro litoral, muita atenção, fique ligado na CBN que o Mário volta no ponto final para atualizar a questão das estradas e também do trânsito aqui em Campinas, 4h36. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Filé de salmão com pele de R$ 99,90 por apenas R$ 79,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo.
Feirão de Seminovos da Aruge Chevrolet. A melhor oportunidade para você trocar de carro é agora. Todos os seminovos abaixo da FIP, com 1 ano de garantia. Taxa a partir de 0,99 ou primeira parcela só depois da Páscoa. Quer mais? A entrada você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Mas corra, é só esse final de semana. Daruge Chevrolet, aqui você pode. WhatsApp 19 3753 4400. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Bernardinho está de volta à seleção masculina de vôlei do Brasil. O anúncio foi feito ontem à noite. Multicampeão com a seleção, ele vai ser o responsável por comandar a seleção masculina, mas também vai continuar à frente do projeto do Flamengo no vôlei feminino. Entre os títulos que Bernardinho conquistou, o bicampeonato olímpico, principalmente o dos Jogos do Rio em 2016. Bom dia, mundão! Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Arena CBN. São 4 horas e 38 minutos. Estamos de volta aqui com o Arena. Hoje a nossa enquete é para saber o que você faria se ganhasse 570 milhões de reais, que é o prêmio da Mega Sena da virada de 2023. Tem muita gente participando, mandando mensagem de áudio. Daqui a pouco as mensagens de áudio. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o boa tarde, galera do Arena. Estou aqui ouvindo os comentários de vocês. O Lupe tá igualzinho o Milton Neves dos seus comentários. Lupe Neves, é o Carlos do Nova Aparecida em Campinas. Porra, aliás, Milton tá na pista, hein? Ah, verdade. E aliás, o Milton não precisa jogar na Mega Sena, né? É, não precisa. Mas é um excelente comunicador, referência pra todos. Sem ele, os domingos mudam, né? Mudam. Corinthians, uma paixão sem igual. Palmeiras, em verde e branco, eu curto o seu encanto. Torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Santos, meu amor. Boa tarde, amigos do Arena. Se eu ganhasse esse prêmio, eu compraria a CBN e tiraria o Arena do ar. Pois nunca falam do... Ah, entendi. Vamos lá. Vai. Se eu ganhasse esse prêmio, eu compraria a CBN e tiraria o Arena do ar. Pois nunca falaram do golfe. Um dos esportes mais... Mallet Golf. Um dos esportes mais inclusos que existe. E tem em toda a região de Campinas. Abraço a todos. Ele tem razão. Se você for olhar por esse lado, eu gostei. Além do pessoal do golfe, outros esportes também tiraria. 19 buracos, né? O Fábio Chabe, ele tem... Aliás, o que mais tem no condomínio do Fábio Chabe é carro de golfe. Boa tarde, amigos do Arena. Eu desativaria todos os telefones, fixo e celular. Tem gente que tem telefone fixo, ainda existe, né? Mas tá em existe extinção, só né? para cobrança, telemarketing. E bye bye, Jardim Santana, abraços, é o Eduardo Coelho, professor Eduardo, valeu, professor, sempre na audiência. E o que você falou que trocaria de esposa, ele deu risada aqui, mas com um certo receio. Certeza que ela não tá do lado. Certeza, porque se tivesse, ele já ia mandar assim, corrijam aí, por favor. Boa tarde, meus amigos, vai Corinthians, eu compraria uma casa e o passe do Yuri Alberto pra colocar ele bem longe do Corinthians. Nossa. O pessoal tá bravo, hein? Numa dessa, ele... Opa, cuidado. Ah, tá. Numa dessa, o Eliel não teria salário, ele nem vem trabalhar, já estaria fora do... Tarde, galera! Gente, com essas contratações que o Santos anunciou até agora, vai continuar na segunda. E perguntei pra você, Carlão, uma vez, até onde vai o Corinthians com essa administração pra torcida, sem responsabilidade nenhuma. E você só sabe dizer que o Corinthians é grande e não respondeu a pergunta. Você acha que uma hora ele vai cruzeirar? Você foi veementemente criticado aqui pela sua falta de opinião a respeito do tema. Fui criticado, mas várias vezes eu falei aqui que o Corinthians, desta maneira, não vai conseguir os objetivos. Até hoje, no nosso debate no estúdio CBN,
nós falávamos, né, do Corinthians fica aí prometendo o Gabigol, prometendo incomodar Palmeiras e Flamengo e não cuida das próprias contas, tanto é que a manchete desta tarde é o Matias Rojas que notificou o Corinthians por atraso em alguns pagamentos. Então, desta maneira, da maneira como o Corinthians está sendo conduzido, cruzeirar eu acho difícil, acho complicado, não acredito no rebaixamento do Corinthians, mas vai precisar melhorar muito para chegar no patamar do Palmeiras e do Flamengo. O Matias Rojas está cobrando 5 milhões de reais atrasados do Corinthians. E ó que chegou no meio do ano, hein? Então, e promete a justiça na FIFA, né, para até rescindir um E contrato. outra coisa que os dirigentes brasileiros, eles ficam prometendo aí para a torcida, aí depois eles não aguentam a cobrança. Então eu acho a diretoria do Corinthians, ela teria que ter o pezinho no chão, esclarecer para a torcida o que está acontecendo, ao invés de ficar aí atrás de Gabigol. O Corinthians vive um momento muito complicado e precisa se reorganizar agora com uma nova administração para voltar a protagonizar. O Ed mandou mensagem aqui pra gente, Ed Trindade, viajar e conhecer o mundo antes que o ser humano acabe com ele, com o planeta. É verdade, né? Precisamos ter um pouquinho mais de consciência, daqui a pouco a gente tem os áudios. Mas vamos... Aliás, a gente estava falando lá do prêmio de Rei da América. Vocês citaram os jogadores. Agora, uma outra disputa que vai ter, rapidinho, hein? Vai. Pra gente falar também de Scarpa, que foi anunciado pelo Galo. Menino aqui da terra, de Hortolândia. Abel Ferreira e Fernando Diniz disputam quem é o melhor treinador do continente. Fábio Scheibe, Fernando Diniz ou Abel Ferreira? Eu acho que esse ano o Fernando Diniz superou o Abel Ferreira pela conquista da Libertadores da América. Apesar do meu voto de jogador, eu ter votado no jogador que não conquistou a Libertadores, mas dessa vez a conquista traz muito peso à escolha. Eu acho que Fernando Diniz, e por ser o... Sem critério nenhum, né? Por ser treinador da seleção Você brasileira pergunta, ele também. responde o que vem na mente, né? Ele não tem um critério, mas tudo bem, a gente respeita. O Soares era The Last Dance, né? A última dança, a última chance de jogar no futebol sul-americano. Guarizão. Eu também votaria no Diniz pelo título da Libertadores. Eu vou manter meu critério. Pelo menos isso, né? E aí, Carlão? Eu vou de Abel, cara. Eu vou de Abel, mas um tremendo respeito pelo trabalho do Diniz. Mas o Abel, o fato dele conseguir manter o time do Palmeiras focado é algo sensacional. Por isso eu fico com Abel Ferreira. Antes do assunto Scarpa no Galo, vamos com algumas participações de áudio. O que você faria com 570 milhões, o prêmio da Mega Sena? Vai. Boa tarde, pessoal do Arena. Maurício de Campinas. Olha, Luca, eu vou ser sincero pra você. Se eu ganhar um dinheiro desse na Mega Sena, porque eu joguei, tô concorrendo, a chance é pouca, mas quem tem esperança tem que torcer. Eu alugaria um ônibus bem grande, enchia de parentes e amigos, e até no aeroporto pra eles dar tchau pra mim entrando no avião pra ir pra Europa. Abraço. Valeu, boa. Mais um. Pô, se eu ganhasse essa grana, eu ia fazer 3 coisas. Uma boa e outras 2 talvez não tão boas. Ai, meu Deus. Eu ia pagar uma rodada de cerveja para essa equipe maravilhosa da CBN. O Lupe não bebe, E aí eu ia contratar o Lucas Lima de volta pro meu Verdão. Só que com uma condição. Qual? Eu ia comprar também uma maré e ele ia ter que subir de maré a serra para voltar pro Verdão. Um abraço aí para todo mundo, moçada. Valeu, os caras tão criativos, hein? Mais um. Ô, Lupe, isso é cabeçudo, hein? Você falou que ia esperar 6, 7 meses e ia trabalhar normal. Aí passa um mês sem infarto e morre. E aí? Você não aproveitou nada, ô cabeçudo. Mas foi. Pelo menos alguém vai usufruir. Ofensas ao apresentador. Não, mas ele tá certo. Mas assim, eu não tinha pensado nisso, né? Não tinha pensado. Foi bem. Observador. Foi muito bem. Observador. Mais um. Fala, meus amigos da Arena. Se eu ganhasse 570 milhões, eu ia comprar o Mojimirim Esporte Clube pra mim. Ia ser a SAF do Mojimirim. Ia reerguer aquele clube lá. O Sapão, e saudades. Ia contratar o Carlão pra ser o nosso assessor de imprensa. Aí já ia dar ruim. A turma toda aí do Arena pra trabalhar lá com a gente. É o pior investimento que ele ia fazer, era esse, né? Saudades do meu Sapão. Saudades, também. né? Vamos com vamos com só mais um, depois a gente debate, porque tem muitos áudios, tem mais chegando aqui. Mais um. Fala, pessoal, tudo bem? Beleza. Ricardo de Campinas. O Guarizo disse que vai ajudar o América. E o Rio Preto, ele não vai, não?
verde, o Rio Preto na mão ou Guarizo? É o verde de maneira alguma. Presta atenção aí, hein? Presta atenção aí, hein? Vai. De maneira alguma, e ajudar o Rio Preto também. Anísio de Haddad. Eu sou aquele torcedor... Acabou o dinheiro, né? Aliás, estamos na ponta da linha. Estamos na ponta da linha com o presidente da antiga gestão do Rio Preto. É amigo meu, hein? Então tá. Eu sou aquele torcedor melancia em Rio Preto. Vermelho por dentro, verde por fora. Eu torço pelos dois, fui aos jogos dos dois. É verdade. Mas estamos na ponta ali com o prefeito de Rio Preto. Ô, Edinho, tudo bem? Mas a gestão do América é complicada. E pro Mirassol, você torce? Não. Não, é do lado, pô. Tá, mas... Não, então, você vê, o time que ele torce, a situação dos dois, e o time que ele não torce, a situação dele. Então, assim, o Guarizo vai investir lá do jeito que ele vai investir, já era. Ô, Nilson Belisário, vamos falar sobre Gustavo Scarpa, o nosso menino, o menino de Hortolândia, multicampeão com o Palmeiras, muito bem no Fluminense, foi para a Europa, mas não logrou êxito, não conseguiu dar sequência e ontem foi anunciado pelo Atlético Mineiro. Torcedor do Palmeiras ficou bem triste, né, Fábio Scheibe? Não sei exatamente se o torcedor do Palmeiras ficou chateado pela questão como ele saiu do Palmeiras, né? Claro, ele ficou até o fim do ano passado, conquistou o Brasileirão, foi eleito o melhor jogador do Brasileiro, acabou querendo ir para a Europa, foi para a Europa, saiu sem dar lucro nenhum ao Palmeiras, e em menos de um ano ele volta. Não sei se o torcedor do Palmeiras está com a pulga atrás da orelha com o Scarpa ou tem sentimento de saudades mesmo. Boa parte da torcida não queria que o Palmeiras tentasse repatriá-lo, gastando uma grana com ele, pela questão como ele saiu, deixou o Palmeiras, vê se me entende, de mãos abanando, mas claro, com título brasileiro, com sendo o melhor jogador, mas não pensou tanto no Palmeiras quando ele se foi. Mas ele deixou claro que o sonho dele era jogar na Europa. Agora, se o Palmeiras não conseguiu vender o Scarpa, vida que segue, feliz, como já diria o professor Hélio dos Anjos. A pergunta que eu faço pra você, Carlão, por enquanto, essa é a melhor contratação de um clube na janela? Olha, dois clubes movimentaram de uma maneira pesada a janela. O Atlético Mineiro, logicamente, com o retorno do Gustavo Scarpa para o futebol brasileiro, e o Flamengo com o De La Cruz. O Flamengo investiu pesado, investiu alto, e o De La Cruz vai fazer aí uma dupla celeste com o Arrascaeta. Mas as duas equipes que fizeram contratações um pouco mais emblemáticas, né? Agora, o Palmeiras é aquela coisa... Gente, pelo amor, o bom e barato, né? Bem entre aspas, tem dado certo, né? Tanto é que o Palmeiras não faz investimentos absurdos. Trouxe o Bruno Rodrigues, né? O Caio Paulista tá aí na iminência de acertar, mas também não é lá aquela loucura de reforço. Vale muito mais a briga com o São Paulo do que propriamente o nome do jogador envolvido. Mas eu acho que nesta briga entre as três potências do futebol brasileiro, em termos de contratação, nomes, Flamengo e Atlético Mineiro. O Palmeiras talvez não tenha nem a necessidade, né, de grandes reforços assim. Mas rubro-negro e galo estão aí na ponta. Lembrando que o Scarpa ficou 4 anos no Palmeiras, foi titular absoluto apenas no último ano, ficou na reserva com o Filipão, com o Luxemburgo. O Luxemburgo até queria fazer uma troca dele com mais jogadores pelo Jean-Pierre, a época do Grêmio. Rapaz. Especulou-se isso. O Scarpa é um ótimo jogador, um grande jogador, mas acho que a torcida não sente tantas saudades assim para repatriá-lo com uma grana forte, né? Que o Atlético Mineiro pagou 5 milhões de euros, 27 milhões de reais, contrato de 4 anos. Vale, Guarizo, essa grana pelo Scarpa? Para o clube que tem dinheiro, vale. No caso do Palmeiras, não seria certo, porque é aquela história de você ter que comprar um atleta que foi embora de graça, né? E nem essa questão dele não ter sido titular por muito tempo, tal, não foi porque tinha o Veiga, porque o Zé Rafael jogava mais adiantado. Sim. Mas, assim, pro Atlético vale, já que tem, né? O Atlético tem dívida bilionária, mas foi comprada pelas próprias pessoas, né? Que fizeram a SAF. Eu acho que o Atlético, se não abrir os olhos, vai se tornar um Cruzeiro já. Tem que tomar cuidado, né? Mas no caso... Tem um mecenas lá, né? Não, agora a dívida que subiu foi comprada pela SAF das pessoas que fizeram. Então agora... É um negócio que é difícil de entender, né? Mas assim, se o Atlético tem essa condição de contratar, o Scarpa vai encaixar bem demais lá. É isso, 4 horas e 51 minutos, a gente tem mais um intervalo, daqui a pouco tem mais participações de áudio, hein?
que você faria com o prêmio da Mega Sena? 570 milhões de reais. Mande mensagem 19991869070. A gente faz um intervalo. Na volta tem mais participações. E o sarcófago, qual será a data do jogo de hoje? A gente volta já. Arena CBN. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Ô, Chaib, estamos de volta aqui. Pois não. Você tá bem atento ao programa hoje, né? Você viu as contratações que estão rolando essa tarde? Vi, aliás, eu queria falar justamente sobre isso, né? Sobre contratações, porque o mercado ele está agitadíssimo. Não sei se você ficou sabendo, mas olha, eu vou trazer para você que o Dourados do Mato Grosso do Sul anunciou a contratação do lateral Júnior Prego, que estava na Portuguesa, também do Mato Grosso do Sul, ou seja, pulou o muro. O Canaã do Pará anunciou a contratação do goleiro André Gaia, que chega do Capitão Poço do Pará. Gaia, e só mais uma aqui, o Costa Rica do Mato Grosso do Sul anunciou a volta do goleiro Rodolfo Fagundes, que estava na Portuguesa, está se desfazendo, né? Mais um da Portuguesa que foi embora. E só para fechar, o Goiatuba anunciou a contratação do lateral Elivelton Recife, que chega do Vitória de Tabocás, do estado do Pernambuco. Mais participações! Saudações, pessoal do Arena. Sendo abençoado com esse prêmio da Mega Sena, eu iria fazer um muro de chapa de aço de 1 polegada de espessura. Ô, louco! Em volta de todo o estúdio do programa do Arena. Ô, louco! Aí deixar um acesso para encher de água. Ô, louco! E aí deixar a água entrar. Só, velho. Porra, velho. É resenha, calma. A galera do Arena é show. Assustei, cara. A galera do Arena ainda tem um até o ano 3000 ainda. Eu não vou estar aqui. Continuar com essas atribuições aí de toda a tarde. Para poder o pessoal contemplar essa maravilha de programa. Parabéns a todos. E ia fazer queima osso aí para comemorar com a galera do Arena. Aê, mais um, valeu! Show, cara! Não entendi, foi nada essa última parte, mas vamos lá! E pessoal, manda um abraço para o Gustavo Magalhães. Churrasquinho! Ah lá! Que está aqui em... Tá na lancha, hein? Perto do Rio Paraná. É verdade. Tá na lancha, hein? É o velho da lancha. Ó o Gustavinho. Churrasco. Cuidado aí. Bom final de ano. Boa, valeu, Gustavinho. Até 2024. Já foi, né? Até 2024 já foi. Mais um. Boa tarde, galera. Se eu ganhasse esses 500 mil, eu compraria um caminhão para mim trabalhar na jardinagem, hein? Boa! E contrataria mais uns 15 funcionários para poder ajudar a gente. Um abraço. Valeu. Edivaldo Souza. Movimentaria Boa tarde, economia, galera. né? Se eu ganhasse esse prêmio aí, eu ia ajudar bastante gente. Ia ajudar minha família, bastante conhecido.
E ia também acompanhar meu time de coração, o Tricolor do Morumbis. Aê! Um abraço do Cabrito de Campinas. Ô, Cabrito, se você quiser conhecer... Boa tarde, Arena. Guilherme aqui do Ouro Verde. Fala, Guilherme. Manda. Cara, se eu ganhasse esse prêmio da Mega Sena, eu ia terminar de reformar meu Fusca. E aí o que sobrasse, Comprar uma eu ia frota, parcelar em cara. 10 vezes. Tá certo. Boa! São 4 Ô, Lupe. horas e 56 minutos. Vamos pro sarcófago! Aguenta aí, Charbe. Som na caixa! Poxa, Vamos lá. O jogo de hoje envolve a Ponte Preta e o Ipiranga. É o Ipiranga de Outra novo vez? aqui. Outra vez. Você tá com alguma coisa com o Ipiranga? Não, é porque só ele joga na data. Ele jogou com o Guarani ontem, né? E hoje jogou com a Ponte. Ah, meu Deus. Já não é o ano de ontem. Então, assim, a letra já tá dada. Esse jogo aconteceu, sabe aonde? Onde? Parque Antártica. Olha aí, o Jardim Suspenso. A Ponte Preta, ela tinha... Não, o Ipiranga tinha, sabe quem? Sabe quem? O Chuna. Chuna? E a Ponte Preta tinha, sabe quem? Sabe quem? Raimundo Sabe Nonato. quem? O Rodrigues. E aí, Fábio Scheibe, que ano foi esse jogo? 1960, né? 62. 1962, Carlão de Freitas. Eu vou de 48. 48, Marco Guarizo. 49. 48, Carlão. 49, Guarizo. E 62, o Scheibe. Som na caixa. Meus amigos, esta quinta-feira o sarcófago é deste que está falando no momento. Ganhei, porque esse jogo aconteceu no dia 28/12 de 1952. Ipiranga 4, Ponte Preta 2. A Ponte tinha Ciasca, Bruninho e Salvador, Raul Dias, Manuelito e Rodrigues, Lanzoninho, Atis, Isaldo, Lauro e Jansen. O Ipiranga tinha uma galera muito boa de bola. Esse jogo aconteceu no dia 28/12 de 1952. Fala, Scheibe, quem que tá movimentando o mercado? Não, mas peraí, quem canta essa música? Então, eu não anotei aqui, cara. Amanhã parabéns. eu trago o nome da música. Não, eu vou pegar aqui o Pega nome aí, dela. pega aí. Fala aí as contratações, Scheibe. Não, contratações não, movimentações, né? Especulações. O Santos, goleiro do Flamengo. Santos do Flamengo? O goleiro, Santos. Pode estar indo pro Fortaleza. O Fortaleza conversa com o Mengão pelo goleiro. O João Ricardo saiu, né? Ou tá lá? Não Kozlinski sei. renovou. O João Ricardo foi pro Ceará. Foi O João Ricardo foi pro Ceará. O Botafogo tá negociando a contratação de Savarino, venezuelano, que jogou no Atlético Mineiro entre 20 e 21. Um bom jogador. O Botafogo tentando o Savarino. O Fernando, aquele volante que joga no Sevilha, foi disputado por muitos clubes no começo do ano. No meio do ano passado também, tá rescindindo o contrato com o Sevilha e tem interesse. Fica no... Segovinha. Tem interesse do Cruzeiro e do Vasco. O Segovinha deve permanecer. Fraco, né? Mais ou menos. A única coisa boa do Segovinha foi a música, né? Mas depois que fizeram a música, o que aconteceu, Scheibe? Passaram por cima. E o Grêmio renovou com o Bruno Vini e com o João Pedro. Que é cria do Palestra, né? E o Palmeiras anunciou já o Caio Paulista ou ainda não? Não. Tem que esperar, termina o contrato dia 31, né? Tem toda a questão burocrática. O nome da música chama Zé da Banda. Viu? Ela foi escrita por Alencar Terra e interpretada por Adelaide Choiço e Eliana. Choiço, né? Tá certo, né? Quioso. Quioso? Sei não, hein? Não sei não. Choiço. C-H-I-O-Z-Z-O. Adelaide o quê? Quioso. Adelaide Quioso, segundo o Guarizo. Ele é italiano, agora. E a Eliana. Tem mais alguma coisa pra acrescentar ou não? Quem mandou mensagem pra gente aqui, sabe quem foi? Japonês da Ponte. Que cuxe, japonês. Boa tarde a todos, amigos da CBN. Se eu ganhasse 570 milhões de reais, eu ficaria o restinho de 2024 sem trabalhar. Brincadeira à parte, um feliz ano novo a todos da CBN. Boa. Que Deus continue abençoando a todos.
muita luz, paz e muita saúde. Grande abraço de Paulo Kikuchi. Eu acho que o Felipe Moreira, ele dorme até hoje com a voz do Kikuchi. Eu colocaria o Paulo de locutor oficial do Moisés do Caré. E a Ponte? Nada de novidade da Ponte? Ponte, só o Ramon renovou, né? Conversamos com ele hoje. O Elvis também. O Santiago deve ficar. O Guarani não deve contratar o Nazário. O elenco treinou hoje em 2 períodos, amanhã também, no sábado treina de manhã, os jogadores serão liberados para o ano novo. Leonel Regis treinou. Leonel Regis apresentou, o Guarani deve anunciar mais um zagueiro. Acho que é isso, né? É isso aí, mas por enquanto, mesmo com a apresentação, ainda tá todo mundo ainda meio que se organizando, né? Eu acho que o negócio vai começar a pegar fogo mesmo, vai ficar mais quente a partir do dia 2 de dezembro, 3 de dezembro, porque muitos jogadores... Mas já foi dia 2 de dezembro, dia 3 dia 2 de janeiro, porque muitos jogadores... amanhã tá fora, hein? É semana que vem. Você pede pra ele vir, aí fica aqui, que hoje é tioso. Aí vem, dia 2 de dezembro já foi. Como é que chama aquela série da feiticeira que você tava falando ontem? A feiticeira do Caldeirão do Hulk. E perdi meu raciocínio, Guarizo. Que as contratações começam no ano novo. Dia 2, porque muitos jogadores têm contrato até o dia 31, e aí o que acontece? Precisa esperar o ano acabar para assinar o contrato. Guarizão, tamo junto. Amanhã, se você quiser, mas se ficar fazendo isso, não vem, hein? Não, tá bom. Amanhã eu vou só falar a hora que você me acionar. Chay, até amanhã. Você vem presencialmente ou não? Vem. Hoje você deu um passo importante. Você deu um passo importante. Tchau, Carlão. Valeu, pessoal. Vem aí o ponto final. Amanhã tem mais Arena. Valeu. Repórter CBN.